Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Golpes digitais milionários entram na mira da Polícia Civil do Estado. Operação combate esquema que usava plataformas falsas de pagamento e máquinas de cartão no Rio e na Baixada Fluminense. Desmatamento na Amazônia cai no início de 2026, mas aumento da devastação em março preocupa especialistas. E Senado aprova guarda compartilhada de pets em caso de divórcio. Medida levanta alerta sobre impactos na saúde emocional dos animais. Isso e mais você confere agora no CNT Notícias RJ. E olha só, quem olha uma árvore bonita na rua nem imagina que ela pode estar oca por dentro e prestes a cair. Em Niterói, a prefeitura começou a usar uma espécie de raio-x nas árvores da cidade. Esses equipamentos aqui servem para identificar riscos de queda antes que acidentes aconteçam. A tecnologia funciona como uma tomografia e consegue mostrar sinais de apodrecimento, cupins e rachaduras que não aparecem por fora. O exame ajuda a decidir se a árvore pode ser recuperada com poda e tratamento ou se precisa ser removida por segurança. Hoje, mais de 60 mil árvores são monitoradas na cidade com acompanhamento diário das equipes de arborização. Uma tecnologia que ajuda a proteger não só as árvores, mas também quem passa todos os dias por elas. E agora, mudando de assunto, uma operação da Polícia Civil do Rio tenta desmontar uma quadrilha especializada em golpes digitais. A ação acontece em endereços na capital e na Baixada Fluminense. Segundo a investigação, os criminosos usavam uma plataforma falsa de pagamentos para enganar as vítimas pela internet. Depois dos golpes, os valores eram transferidos rapidamente via Pix para contas de terceiros, numa tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, o grupo também utilizava máquinas de cartão de diferentes operadoras para processar os pagamentos ilegais. As investigações começaram no ano passado, depois que uma vítima procurou atendimento acreditando falar com canais oficiais da plataforma e acabou tendo transações bancárias feitas sem autorização. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão no Recreio dos Bandeirantes e em São João de Meriti. A operação segue em andamento. E daqui a pouco, a Amazônia registra a menor área destruída dos últimos 8 anos. A Amazônia começou 2026 com uma notícia positiva. O desmatamento caiu 17% nos 3 primeiros meses do ano. No acumulado do chamado calendário do desmatamento, que acompanha o período entre agosto e março, a queda foi ainda maior, 36%, o menor índice registrado nos últimos 8 anos. O primeiro trimestre de 2026 fechou com queda de 17% no desmatamento da Amazônia. Conforme dados do Instituto de Pesquisa Amazon, a derrubada da floresta entre janeiro e março passou de 419 quilômetros quadrados no ano passado para 348 quilômetros quadrados neste ano, o que representa uma diferença de aproximadamente 7 mil campos de futebol. No acumulado do chamado calendário do desmatamento, período que, por causa do regime de chuvas na Amazônia, vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte, a redução na derrubada da floresta está ainda maior. Nos 8 primeiros meses do calendário, entre agosto de 2025 e março de 2026, o desmatamento caiu 36%, passando de 2.296 quilômetros quadrados para 1.460 quilômetros
quilômetros quadrados, a menor área destruída no período dos últimos 8 anos, desde 2017. No entanto, apesar das quedas no trimestre e também no calendário geral, o mês de março apresentou um aumento e acende um alerta: 17% a mais de desmatamento, passando de 167 quilômetros quadrados em 2025 para 196 quilômetros quadrados agora em 2026. Para pesquisadores do Instituto, esse aumento pontual reforça a necessidade de manter ações de fiscalização, punição a responsáveis pela derrubada ilegal e políticas de geração de renda associadas à floresta em pé. A degradação florestal na Amazônia somou 11 quilômetros quadrados em março, o que representa uma redução muito significativa de 95% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O resultado também foi o menor já registrado para março nos últimos 11 anos, desde 2014, indicando uma diminuição desse tipo de impacto sobre a floresta. Diferente do desmatamento, que corresponde à remoção total da cobertura vegetal, a degradação acontece quando a floresta sofre danos parciais, causados por fatores como queimadas e exploração madeireira. Mesmo sem a retirada completa da vegetação, essas alterações comprometem a integridade do ecossistema, reduzem a biodiversidade e aumentam a vulnerabilidade da área às mudanças climáticas e ao próprio desmatamento. No recorte do calendário do desmatamento, Mato Grosso, Roraima e Pará lideram a devastação florestal. Além disso, Roraima foi o único estado a registrar elevação nos números quando comparados com o período anterior, passando de 184 quilômetros quadrados para 222 quilômetros quadrados, uma variação de 21%. Isso no acumulado entre agosto de 2025 e março de 2026. E daqui a pouco, divisão de tempo entre tutores pode afetar o comportamento de cães e gatos. Especialistas orientam como reduzir o estresse dos pets. Você tem um pet em casa? O Senado aprovou recentemente um projeto que regulamenta a guarda compartilhada de animais de estimação em casos de separação. Mas além da questão legal, a medida também levanta um alerta importante. Como essa mudança impacta a vida dos bichinhos? A regra, a Justiça vai definir como será dividido o tempo de convivência com o animalzinho de estimação, além de responsabilidades financeiras. A medida surge em um cenário de aumento nas disputas na Justiça envolvendo pets. Dados do Tribunal de Justiça de São Paulo mostram que esse tipo de caso cresceu nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Mas se para os humanos a divisão pode parecer justa, para os animais a história pode ser diferente. É muito comum que os animais, sempre através de uma separação ou de qualquer mudança muito brusca dentro da família, eles sintam rapidamente, que aconteceu alguma coisa de diferente. Só que os animais, eles sempre têm um apego preferencial por uma pessoa ou por outra. Dificilmente você tem um animal que ele gosta da mesma forma de todas as pessoas da casa. Então ele não vai sentir esse impacto dependendo quem seja a pessoa que saia dentro da rotina dele. Porque o animal ele sempre vai dar prioridade para aquelas pessoas que alimentam ele, que participam das brincadeiras, das atividades, aquela pessoa que está sempre mais presente. E geralmente em toda a família, uma dessas pessoas, sempre é mais presente. Dificilmente alguém cuida de tudo, é igual, como todo mundo. Então o cão, ele sem dúvida, ele vai sentir muito essa falta quando essa pessoa principal que ele tem ali como referência para ele, ela se afasta ou passa muito tempo longe. Segundo o especialista em comportamento animal, mudanças na rotina podem gerar impactos emocionais importantes. Os cães não querem se alimentar, acabam perdendo peso, começam alguns comportamentos de se lamber, latidos excessivos ou até a falta desse latido. Então, alguns cães têm mudanças diferentes, mas você vai ver que o cão começa a ficar principalmente muito apático, muito quietinho, muito no canto e não quer se alimentar. É um dos primeiros sintomas que o cão já identifica quando a pessoa que ele tem mais apego, ela está distante dele por muito tempo.
Alguns animais conseguem se adaptar melhor, principalmente os que já estão acostumados a diferentes rotinas, mas outros podem sofrer mais com essas transições. O animal gosta de rotina, porque os cães aprendem através do condicionamento, ou seja, aquela repetição constante é o que vai fazer o cão aprender de fato como funciona o dia dele, né? Então o cão ele consegue através da rotina saber se você põe um tênis, se você vai passear com ele, se a dona põe um salto, ele sabe que já não vai passear, a chave do carro, ele consegue identificar todos os sinais dentro da família. E quando ele tem essa mudança brusca de ambiente, isso deixa ele completamente perdido. Para evitar problemas, especialistas recomendam manter uma rotina organizada, com horários definidos, objetos de apego e comandos sempre consistentes. A principal coisa é manter esse cão ou esse gato sempre em atividade. Por quê? Porque quando eu estou falando de cão, principalmente, se eu mantenho os passeios em dia, a creche, ele sair para brincar, fazer amizade com outros animais, correr, jogar bolinha, ter uma alimentação saudável, ter realmente uma vida ativa, o animal ele não consegue ter tempo ali livre para ficar pensando de como era aquela rotina anterior. Quando você começa a colocar uma rotina mais intensa na vida do cão e ele começa a ter várias atividades, ele passa por isso de uma forma mais tranquila. A guarda compartilhada pode funcionar, mas precisa levar em conta o principal, o bem-estar do animal. Mais do que uma decisão judicial, é uma questão de cuidado e responsabilidade. A orientação é sempre observar o comportamento do pet e buscar ajuda especializada, se houver qualquer sinal de estresse ou sofrimento. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te vejo aqui na próxima edição. Até lá!